Olá, vamos começar mais um podcast. De novo, vou falar. Eu sou Yasmin, sua cadeira de formação política. Estou aqui para conversar com vocês agora sobre austeridade, que é o folhetim dessa semana, desse mês, eu acho. Não sei como isso vai ser feito. Vamos pensar que a austeridade não é algo que a gente conhece, não é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia. E a gente tem que partir daí. Como isso surgiu? Por que a gente está falando sobre isso? E nessa hora também a galera que me escuta deve estar falando, pô, Yasmin não é estudante de economia em si. É, realmente, eu não sou estudante de economia em si, mas essa ideia, desde que começou a PEC de contenção de gastos no Brasil, a austeridade foi algo que eu pensei. Pensei o suficiente para me informar sobre o assunto e ter minha opinião rasteira sobre ele. Rasteira porque não é aprofundado, velho. Eu não pego, sei lá, 300 livros sobre austeridade e vou estudar no ano. Eu peguei um livro e dois artigos e falei, cara, é isso, eu não gostei disso. E por que que eu tô expondo a austeridade já que eu não gostei disso e não é algo que eu tenho, assim, aprofundamento? Porque eu acho que a austeridade é um tema que todos nós devemos ter algum tipo de opinião. Primeiro porque é um tema que está circulando no nosso país, principalmente no debate público. As pessoas falam, mas tem que cortar os gastos do Estado, o Estado tem que ser retido, a gente precisa de privatizações, inclusive uma pausa aí. Eu indico que quem fala essas coisas tem que ler o livro O Estado Empreendedor, que é uma parada que eu também só li alguns capítulos, que eu não consegui ler tudo, mas tô lendo. Vai indo, né? Essas leituras de economia que são um pouco fora do que eu estudo, eu vou tentando caminhar aos poucos, que é um bom livro. Voltando, nesse sentido, a austeridade se tornou parte do nosso dia a dia. E como parte do nosso dia a dia, a gente tem que lidar com ela. Não tem como simplesmente varrer ela para o tapete e fingir, olha, isso não existe no debate político, porque não vai rolar. E aí, tem um professor de economia que escreveu o livro Austeridade, a História de uma Ideia Perigosa, e eu acho esse livro fantástico, porque ele vai falar tanto da parte metodológica de quem escreveu, onde surgiu, como também de como isso foi estruturado nessas sociedades. E quando eu falo estruturado, é as coisas que deram errado mesmo, porque a austeridade ela não conseguiu dar certo para esse professor, que é o professor Mark da Universidade de Brown nos Estados Unidos. Ele que escreve esse livro, Austeridade, a História de uma Ideia Perigosa. E é um livro, inclusive, traduzido pela Autonomia Literária, que começou um debate muito sério sobre austeridade no Brasil, enquanto editora. E eu acho relevante dizer isso, porque ela não tem só esse livro sobre austeridade, ela tem eu acho que é uma coleção sobre austeridade. O outro livro dela é Economia Pós-Pandemia. Não, Economia Pós-Pandemia também, eu acho que também é dela, mas Economia para Poucos, Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil, que também fala sobre como a austeridade está sendo perpassada no Brasil após o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, que é super interessante para quem quer se aprofundar. Como eu falei, essa não é a minha área de estudo, mas acho relevante falar sobre isso e por isso estou aqui falando, gravando esse áudio, esse podcast. Bom, para que surge a ideia de austeridade? A austeridade vai falar o seguinte, olha, se tu ganha R$ 100, tu não pode gastar 150. E aí você tem que cortar o seu orçamento para ele caber dentro do seu gasto. Até aí as pessoas falam, putz, ok, beleza. Só que um estado nunca vai ter 100% beleza em qualquer, vai estar 100% beleza em qualquer área. Assim como uma pessoa também não está 100% beleza em qualquer área, véio. Você pode, sei lá, pegar uma gripe, ter que gastar com remédios, e aí você vai ter que
Não é melhor você gastar do que você morrer? Mesma coisa é o Estado, ele precisa de investimentos para que não seja desmantelado, ele não seja estagnado. Quando você investe em tecnologia, investe na geração de empregos, investe em novas, novamente entrando aí o livro do Estado Empreendedor. Quando você investe em novas formas da vida social, você não está simplesmente gastando, você está investindo num planejamento econômico do Estado. E uma das ideias seria que um Estado que tem muita intervenção estatal seria um Estado no qual as pessoas não teriam interesse de investir. O que a gente vê hoje é que a China tem 30 anos aí de desenvolvimento contínuo e ela consegue chamar a atenção de muitas pessoas, mesmo sendo um Estado que controla grande parte da sua economia. E quando eu falo do Mark Blitch, ele não é marxista, ele é um keynesiano e ele vai pontuar que as práticas de austeridade, essas práticas de sucateamento do Estado, à medida que você privatiza, à medida que você fala, cara, nós não vamos gastar. Ah, foda-se que você quebrou a perna, foda-se que você precisa de um remédio, você não pode gastar. E aí, quando você mantém esse cinto afrouxado, quem tem dinheiro vai conseguir se manter nesse período de crise, vai conseguir se apropriar do seu privilégio para manter sua vida e sua dignidade. Nós estamos falando aí de uma sociedade que possui várias camadas, e a camada de pessoas que são da classe média alta também está aí. Essas pessoas, elas notavelmente têm um poder aquisitivo maior. E uma das coisas que o Mark Blitch fala é que a austeridade não é um problema só político, é também um problema de distribuição de renda. Isso é interessante de ser pontuado porque os grandes paraísos fiscais para pessoas ricas, eles existem. E a gente vive em um país que tem muitos privilégios para as pessoas ricas em relação aos impostos e que praticamente está esmagando brutalmente a classe trabalhadora. Você tem um aumento de passagem, você tem um aumento da comida, o aumento da moradia. E quando eu falo moradia, eu não estou falando só em relação a quem paga aluguel, a conta de água, a conta de energia e o gás está muito mais caro. Essa PEC de contenção de gastos parece que não está ajudando em nada, porque o salário do trabalhador não acompanha a inflação. E a gente tem uma austeridade que se revela cada vez mais para benéfica para essa classe, essa elite. E quando a gente vai adentrando a história da austeridade, a gente vai percebendo que ela resistiu por muito tempo na Alemanha, onde os debates, segundo esse autor, onde os debates do Keynes não chegaram. Mas a gente tem que pensar também que faz parte de um movimento de expansão do neoliberalismo. E com isso, a austeridade ela se torna uma espécie de padrão para todos, inclusive para nós das regiões da periferia do capitalismo e do terceiro mundo. Inclusive, se você não viu o vídeo do terceiro mundo, você não vai entender o que eu estou falando agora. Volta lá no vídeo do terceiro mundo, no vídeo ou no podcast, porque eu não sei por onde você está ouvindo e está acompanhando isso. E, nesse sentido, essas ideias que não surgem dentro do terceiro mundo são exportadas para cá como simplesmente ideias maravilhosas que vão salvar a gente. E não é bem assim. A gente sabe que a gestão de uma economia não depende somente da padronização. A gente viu isso no problema do terceiro mundo. Assim como a austeridade não pode ser imposta sobre todas
os países, sobre toda a economia. E nesse sentido, a gente pode lembrar do Fela Kuti, que foi uma pessoa maravilhosa e que também tem uma letra que fala sobre isso, que eu coloquei no folhetim, que essa capacidade do colonizador de achar que todas as suas ideias são maravilhosas e que todas elas vão fazer bem para a periferia, para nós do sul global, é algo simplesmente imposto. Ah, foda-se, não tô nem aí se você vai se lascar com isso. Só se ligue aí, faça com que dê certo. E não é bem assim que funciona na realidade, né? A gente sabe que muitas pessoas entraram novamente na fome, no desespero, com essas medidas de austeridade que vão sendo colocadas aí. Isso também altera a nossa capacidade de lidar com o próprio mercado de empreendedores, né? Já que se você está ganhando pouco em um local onde os benefícios, que em tese deveriam ser públicos, eles também não são ampliados, você acaba tendo que gastar para ter esses benefícios e nesse sentido você também deixa de consumir, porque, pô, se eu tenho que gastar, sei lá, 500 conto com as contas e aí eu ganho R$ 900, eu não vou simplesmente pegar os R$ 400 que sobraram e ir lá numa loja ou em outro lugar com outro empreendedor, com uma pessoa que é empreendedor lá e vou soltar lá, velho. Não é assim. Tem toda uma questão da comida, se eu tenho roupa, e tudo isso parece que não nos atinge em um nível pequeno, né? Que a gente olha a nossa própria situação, mas no nível de nação, isso mostra um desenvolvimento até um pouco malthusiano de pensamento, de que se morrer tudo bem, beleza. E acho que se a gente estuda a austeridade, pelo menos razoavelmente, a gente entende que grande parte do que a gente está vivenciando hoje no Brasil decorre dessa transposição que não é pensada para cada país em específico e simplesmente imposta. E os problemas que isso traz para a economia, assim como a gente falou no rolê do terceiro mundo. Não tem como falar disso também 100% assim, cara, isso aqui é um assunto que eu sei que eu domino, porque não é, velho. E nesse sentido fica aí esses comentários sobre austeridade, que eu acho que devem ser feitos, principalmente que a gente está entrando no ano eleitoral, um ano que a austeridade volta à tona. Vou deixar aqui no link o livro que eu li, outros livros e outros vídeos para que vocês possam ver. E vou deixar também esse comentário dizendo: conheça a austeridade, porque a gente está entrando num momento que conhecer a austeridade pode fazer com que a gente pense políticas para outras pessoas, inclusive para a gente. Mas quando eu falo outras pessoas, eu estou colocando em um nível que você não se importa só com você, né? Você tem um mundo onde você quer que esse mundo seja melhor também para outras pessoas. Ou, sei lá, é uma espécie de altruísmo que eu tô pensando aqui até. E em relação a referências, se alguém quiser falar sobre isso comigo, pode falar que eu tô aí. Acho que o Pietro também tá aí para falar sobre isso, a Luísa. E é nóis. Tamo junto. Foi mais um podcast sobre austeridade. Um beijo da formação política. Dessa vez não foi nenhum marxista, foi um keynesiano. Tá vendo? Tô acompanhando as mudanças.